Senhor presidente, senhores vereadores, queria registrar hoje a minha alegria de receber a notícia. Não sei se o presidente vai falar sobre isso, mas é o resultado do concurso público da Câmara de Olinda. Tive informação que ontem saiu o resultado, não é? Dia 16, né? O presidente vai falar sobre isso, mas eu queria deixar registrado aqui a minha alegria, não é? De não ter, pelo menos, tomado conhecimento de nenhuma denúncia de irregularidade no concurso, não é? Então, acho importante, não é, essa grande pauta positiva para o Poder Legislativo, da mesa diretora poder, por esses dias, estar nomeando funcionários efetivos para esta casa, que há aproximadamente 20 anos não tinha um concurso aqui nesta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, o tema polêmico do Congresso Nacional, que foi a questão aprovada ontem, de duas coisas importantes. A primeira, a questão da menoridade. Acho que a forma como a comissão encontrou a saída, não é, para aprovar esse projeto tão polêmico a nível nacional e que traz algumas contradições da forma como eles estavam sendo discutidas no Congresso Nacional, onde colocava e generalizava o menor infrator com todas as infrações que foram cometidas pelo menor infrator, ele ficar e receber a mesma pena. Mas com o avanço, não é só do crime oriundo, é uma coisa de um avanço importante, que a gente também não pode permitir que as coisas continuem do jeito que está. Eu até que acho que não é dever só do menor infrator. O governo tem uma parcela significativa, essas pessoas estão no meio da rua cometendo crime. O governo não tem uma política que chegue na ponta para acabar com essas infrações. E aí resulta, como a gente tem visitado os presídios, agora vai visitar a FEBEM, a gente tem visto a quantidade enorme de pessoas que estão presas e muitas vezes por delitos que poderia estar se recuperando de uma forma melhor fora daquelas unidades que não resolve, não transforma e não melhora nada. Mas é diferente daqueles que cometem aqueles absurdos que a gente abre, não é, os jornais, vê na imprensa, muitos inclusive usados, não é, por grandes gangues de extermínio. Por quê? Porque o período é muito curto de permanência no cárcere. Aí, senhor presidente, e outro assunto que a gente precisa discutir é, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República tem suas contas rejeitadas. Pela primeira vez na história da República. É uma coisa histórica e que a gente precisa abrir os olhos com relação a isso. O país, graças a Deus, está mudando, né? Graças a Deus está mudando o país, está tendo algumas decisões, não é, que está mostrando a realidade do país. É um avanço da democracia, é um avanço, eu não sei se é um avanço, mas o PT ou é avanço ou perdeu o controle que eles tinham no judiciário, nos tribunais de conta, não é? Aqui em Olinda a gente já avançou, era 16 anos, ser um prefeito ser julgado irregular. A Luciana Santos, em 2002, está com suas contas rejeitadas no Tribunal de Contas.
É recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, mas ela está com as contas rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente precisa tomar as iniciativas, né, que cabe a nós, vereadores, que aqui eu não canso de registrar, os avanços que nós estamos conseguindo, e não é 4 vereadores ou um quando eu era sozinho de oposição. A gente tem avançado muito aqui e com a compreensão dos 17 vereadores desta casa. É importante que a gente tenha uns embates. Muitas vezes as pessoas me encontram fora do plenário e perguntam, não é? Como é que quando termina a reunião a gente fala, a gente ri, a gente brinca, porque aqui dentro desta casa cada um está aqui para desenvolver um papel que é defender o que ele foi eleito para esta casa. E eu não vou abrir mão disso. Agora, eu não vou ter inimigo aqui dentro desta casa, porque não é esse o objetivo que a população me jogou aqui dentro dessa casa. Me jogou aqui para defender o interesse da população. E isso a gente tem feito com muita transparência, não é? Sem nenhum problema. Tem as divergências de oposição e situação, mas o nosso convívio, não é? É muito melhor do que quando eu estava fora desta casa. Porque muitas vezes a gente não tem o sentimento de quanto a gente tem que recuar para poder avançar lá na frente. Quantas vezes a gente recuou aqui e nós conseguimos avançar. Vai ter questões ainda muito polêmicas que vai vir para esta casa, muito polêmica. Mas a gente consegue já, né, ter diálogo, ter conversa e a gente avançar. Quando a coisa vai radicalizar para a questão de oposição e situação, voto de bancada, voto que a gente vai de encontro ao interesse do Poder Executivo, aí é lógico que aí caracteriza quem é oposição e quem é situação. Mas na maioria das vezes a gente tem conflitos aqui por conta de bancada de oposição e bancada de situação, e não conflitos, não é, pessoais, nem conflito que venha prejudicar o andamento do Legislativo. Eu concedo a parte ao nobre presidente Marcelo Santa Cruz. Vereador Arlindo Siqueira, meu dileto amigo, desde os nossos pais, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade da parte e dizer do nosso carinho que nós temos por Vossa Excelência. Agora, eu ficaria muito mais tranquilo se Vossa Excelência tivesse mais cautela em falar em nome de Luciana Santos. Eu quero que Vossa Excelência aqui me veja como vereador, não como presidente da casa, por isso que vim falar aqui no microfone do aparte. Poderia ter falado dali, mas aqui Vossa Excelência é facultado a Vossa Excelência, permitir ou não. Eu acho que o grande debate permite isso, mas é uma precipitação de Vossa Excelência, e eu que conheço Vossa Excelência, o ser responsável que Vossa Excelência é, talvez Vossa Excelência esteja falhando nesse quesito, porque as contas da ex-prefeita Luciana Santos, elas tiveram restrições na primeira votação da Câmara do Tribunal, e foi encaminhado para o Pleno, que não foi nem votado ainda. Então eu acho que é uma precipitação de Vossa Excelência, e vai ficar uma situação muito constrangedora se nós trouxermos para aqui a prova de que 2002 foi acatada com restrição ou não, mas a tendência será do tribunal acatar as contas e aprovar. Então, para se manter a fé, a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, para que esse constrangimento não venha a acontecer nesta casa, eu sugiro que Vossa Excelência tenha mais cautela em falar, porque talvez o resultado saia diferente do que Vossa Excelência está anunciando. É somente esse registro e agradecer a oportunidade que Vossa Excelência nos dá de esclarecer essa questão. Muito obrigado. Eu faço questão de registrar a parte de Vossa Excelência, porque eu também faço questão de registrar que as contas estão rejeitadas. Rejeitada. Agora, o que tem e que está voltando para o Pleno, porque nós estamos quase todo dia, já está até chato, visitando Ministério Público e Tribunal de Contas.
Porque a gente está PhD em Ministério Público e Tribunal de Contas. A conta está rejeitada. Do prefeito Renildo Calheiro, o tempo em 2012, acabou, o vereador Riquinho cedeu mais 5 minutos. Em 2002, da prefeita Luciana. Rejeitada. O que tem e vai voltar para o pleno é um apelo, uma justificativa que não justifica a rejeição das contas. Não, eu até vou usar esses 5 minutos para dizer que, já que tem esses 5 minutos, o que eu tinha que falar aqui na tribuna com relação a essas questões, eu já falei, não é? Eu precisava aproveitar esses 5 minutos para dizer da minha alegria e da minha grata satisfação de ter participado, senhor presidente, aqui da Comissão de Legislação e Justiça, onde a gente tinha pendente vários projetos e foi dado uma limpeza, não é, no que estava acumulado aí na casa, restando e aproveitando a ocasião para fazer a cobrança, apesar de ter já acionado na Justiça, o projeto de lei nosso que está desde 2013, nós pedimos para que ele fosse reapresentado em 2014, pedimos para que fosse reapresentado agora em 2015, e esse projeto ainda não entrou na pauta. E era importante que esse projeto entrasse na pauta, que é o projeto aumentando o número de vagas de vereadores, que não precisa ser aprovado, não tem problema, pode ser rejeitado, para a gente tomar as medidas cabíveis com relação a esse projeto. Só a título de esclarecimento, vereador, aí eu falo daqui mesmo, porque aí eu tenho que falar como presidente. Eu acho que Vossa Excelência, mais uma vez, está equivocado. Nós tivemos um entendimento aqui, inclusive com a vereadora Graça Fonseca, com os membros da Comissão de Legislação. Seria, da nossa parte, muita irresponsabilidade ou até inexperiência política se nós votássemos qualquer coisa antes da reforma política. Não foi isso, vereadora Graça Fonseca? Então, nós estamos aguardando todo o desfecho da votação da reforma política que foi encaminhada para o Senado, e nós vamos aqui deliberar essa matéria com muita tranquilidade. Já dizia Marco Maciel, Vossa Excelência sabe que quem tem tempo não tem pressa, nós temos tempo, e com o tempo hábil nós vamos botar a matéria para deliberar, não sei do resultado. Como Vossa Excelência diz, pouco importa o resultado. Mas nós vamos deliberar a matéria, isso foi acordado com a maioria dos senhores vereadores, e nós vamos botar no tempo certo, sem precipitação, sem carreira e sem ser irresponsável com a casa. Presidente, nós temos aqui o projeto, vai ser votado. Agora, seria de nossa parte muita imprudência se nós votássemos antes de qualquer resultado da reforma política. Só para esclarecer a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não quero chegar ao ponto de chamar ninguém de irresponsável. Responsabilidade é receber e cumprir o regimento. Esse projeto não tem nada a ver com reforma política. Nós estamos querendo cumprir um artigo da Constituição que determina que Olinda tem que ter 22 ou 23 vereadores. Nós não estamos querendo saber o que é que vai ser aprovado na reforma política. A reforma política, ela vai beneficiar algumas pessoas. Esse projeto vai beneficiar a população de Olinda. Não tem nada a ver com reforma política. E o que eu acho engraçado é que o autor do projeto sou eu. Foi discutido com a maioria dos vereadores, com a Comissão de Legislação e Justiça, e nunca foi me dito nada. Nunca me chamaram para dizer, vamos esperar a reforma política. Eu fico muito preocupado. Eu acho que isso é um problema de saúde. Porque nós falamos com Vossa Excelência. Eu acho que tem algum problema. Duas vezes com Vossa Excelência, tem algum problema, disse a mim que tinha algum problema de saúde com Vossa Excelência que Vossa Excelência está esquecendo. Eu fui procurar a vereadora Graça e perguntei, Graça, agora, foi pedido a Vossa Excelência. Agora, eu acho engraçado Vossa Excelência dizer que é um projeto que vai beneficiar a população. Lógico. Eu queria que Vossa Excelência fizesse uma pesquisa. Eu queria, porque no programa de Edvaldo Moraes, que Vossa Excelência atua tanto, que é um programa super ouvido, um programa de muita credibilidade, Edvaldo Moraes fez uma enquete
fez um inquérito, deu 96% contrário e 4% não opinou. Meu amigo, não foi nenhum por cento favorável, não. O Agora, Brasil, é isso que o Brasil se Excelência. pudesse, acabava com as câmaras de vereadores. Nós vamos botar. A maioria da população tem vergonha das câmaras pois de vereadores. Pois eu quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos deliberar em tempo hábil. Nós vamos deliberar em tempo hábil. Eu não tenho vergonha. A maioria da população tem vergonha das câmaras de vereadores. Tem vergonha da ausência das câmaras de vereadores em defesa do povo que ele representa. Mas eu não tenho. Eu não tenho vergonha. O que eu tenho vergonha é de vir para uma audiência pública e ter 17 vereadores, ter mais 5 de riquinho. Vossa Excelência falou 10 minutos e falou mais 5. Vossa Excelência falou nos 15. Lembre-se, perceba que já entrou em outros 15 não, aí. Não, mas 5 de riquinho. Vossa Excelência já usou os 5 do vereador Riquinho. Ah, mais 5, vai para 10. Agora aí tá certo. Então, porque Vossa Excelência falou, Vossa Excelência tinha 8 minutos quando entrou aí. Vossa Excelência falou os 15. Eu liberei 2 a mais para Vossa Excelência. Entrou em outros 15, olha. Não, eu já estou terminando. Pronto, então Vossa Excelência tem mais 2 minutos para concluir. Pronto. Eu queria só explicar isso, dizer que é um projeto de lei que a população tem que entender. O que tem é um bolo de dinheiro que vem para a Câmara, que em vez de ser dividido com 17, vai ser dividido com 23. E eu tenho coragem de dizer isso em qualquer lugar. Qualquer lugar, em Edivaldo Moraes, na rua, não tem nenhuma despesa extra. O que a população quer saber é se nós vamos aumentar para 23 e aqui vai vir mais dinheiro. Vai ter mais despesa, não vai ter despesa. A despesa vai ser a mesma. Só que em vez de ter 17 vereadores, vai ter 23. E aí nós vamos ter mais representatividade de setores da sociedade que está excluído daqui da casa. E que a gente vai dar oportunidade das pessoas sentarem no mesmo lugar que a gente sentou. Inclusive, na próxima legislatura, eu posso até não estar aqui. Né? Ninguém sabe qual vai ser o resultado das eleições. Mas vou dar oportunidade para mais 5 vereadores, ou 6 vereadores, que lutam. Quantos lutam por aqui em Olinda tentando, bate na trave e não se elege porque só são 17 vereadores. A minha intenção, presidente, em nenhum momento, é de criar privilégio. E nem esperar resultado de Congresso Nacional. Até porque eu tenho muito mais orgulho de dizer que sou vereador desta casa, de como tramita as coisas aqui nessa casa, do que dizer que tem um deputado federal lá no Congresso Nacional que eu votei, que é a maior pouca vergonha desse país, se chama a Câmara de Deputado Federal do nosso país. Subserviente, atrasada, não faz as coisas que tem que ser feita, reforma política que a gente não vê nenhum avanço. Quando aprova, é para o seu próprio umbigo, é para resolver o seu próprio problema. Não tem coisa que pense na nação. Então, poucos são os avanços do Congresso Nacional. É acabando com a questão previdenciária, é levando as viúvas que se morrer, o seu marido, antes de completar 50 anos, vai ter que esperar 50 anos para receber a sua pensão. É só o que a gente vê. Quando abre o Jornal Nacional, já fico com medo. Será que vem outra bomba aí? Porque não vem nada desse Congresso Nacional que seja reflexo do anseio da população. Então, por isso, senhor presidente, eu encerro dizendo que continuo com meus pontos de vista e agradecendo ao vereador Riquinho, ao vereador Jesuíno por ter me concedido a parte e ao presidente de ter me dado 2 minutos de tolerância. Muito obrigado, senhor presidente.